Neste vídeo nós trataremos do Conselho de Escola e a democratização da educação. A legislação básica que regulamenta o Conselho de Escola é a Lei Complementar número 444 de 85, que é o Estatuto do Magistério. Também o Comunicado de Secretaria de Educação do Diário Oficial do Estado de 1 de abril de 86, na página 8, seção 1, e o Comunicado de Secretaria de Educação do dia 10 de 3 de 93, além do parecer do Conselho Estadual de Educação número 67/88, que são as normas regimentais. O Conselho de Escola é um órgão deliberativo e consultivo nos assuntos referentes à gestão pedagógica, administrativa e financeira. Este é um órgão deliberativo e consultivo nos assuntos referentes à gestão pedagógica, administrativa e financeira. São 12 conselheiros e respectivos suplentes, representantes de professores, pais, funcionários e alunos, são eleitos por voto direto por seus pares. O aluno vota em aluno, professor vota em professor, em reuniões amplas. O gestor, membro nato, é o presidente do conselho. Tem voz e direito de voto. Presta contas à comunidade escolar, apresentando regularmente cópia do orçamento da escola e os seus gastos, sempre obedecendo os princípios da administração pública. A legalidade, que é a obediência às leis. A moralidade, que é a aplicação de regras de correta administração, regida pela ética, em perfeita configuração com as leis, para resguardar o interesse público. A impessoalidade, que são atos que devem atender os interesses da comunidade de forma impessoal. E também a publicidade, que são atos que devem ser divulgados o mais amplamente possível. Esses princípios encontram-se no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, o qual determina que a administração pública direta, indireta ou funcional de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. O Conselho de Escola possibilita a criação de uma nova cultura e novas relações entre a sociedade civil e o poder público. O papel atribuído ao Conselho é decisivo na democratização da educação, por compartilhar com a comunidade escolar e responsabilidade nos rumos da escola. Seu pleno funcionamento possibilita a construção de uma escola cidadã, sendo o estudante o foco de todo o processo. É um órgão colegiado de cunho decisório, presente no interior da organização escolar, responsável pelo processo de avaliação do desempenho dos alunos com as classes experimentais. Vamos falar um pouco da origem do Conselho. O Conselho de Escola francês tinha o objetivo de orientar o acesso dos alunos a diversas modalidades, que na época era a modalidade clássica e a modalidade técnica, conforme as suas aptidões e o caráter aí observados. Depois eram informados os pais das aptidões dos seus filhos. Foi aplicado no Brasil, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi o início. Podemos afirmar que o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, trazia nos seus objetivos uma intenção de conselho de escola, quando trata da participação do indivíduo, vinculando-o ao meio social, onde a comunidade deverá participar da educação. Devemos pensar como tal. Mas temos que afirmar que a sua origem é francesa em 1945, quando surgiu pela necessidade de um trabalho interdisciplinar. Os conselheiros devem auxiliar a escola a resolver questões pedagógicas, administrativas e financeiras. O conselho é, portanto, um espaço de construção da cidadania, onde a comunidade e a direção da escola exercem em conjunto um papel de gestores, garantindo o aprimoramento na qualidade da educação pública e mobilizar os conselheiros para uma participação efetiva, inclusive na elaboração e aprovação da proposta pedagógica que define o rumo da escola. O Conselho de Escola é composto por representação, com a participação de docentes, especialistas e também funcionários, pais e alunos, apresentados numa proporção seguinte: 40% de docentes, 5% de especialistas de educação, exceto o diretor, 5% de funcionários, 25% de pais e 25% de alunos. A atuação do Conselho se faz presente. O grande desafio é conquistar a participação e a corresponsabilidade dos atores
de forma a mover uma ação com maior efetividade, considerando decisões que refletem interesses dos segmentos envolvidos. Ações que têm um patamar de legitimidade mais elevado, maior transparência das decisões tomadas, como também garante decisões coletivas nas unidades escolares. Como é feita a eleição do Conselho? O primeiro passo importante para o pleno funcionamento do Conselho de Escola está na sua composição. A definição dos seus membros depende da organização para a eleição e deverá ser presidida pelo diretor da escola ou diretora da escola, que coordena a eleição dos participantes de todos os segmentos. O Conselho pode ter entre 20 a 40 componentes. A direção deve assegurar a participação democrática de todos os segmentos da comunidade escolar na eleição. Como participar? É fundamental fortalecer a participação dos membros, para que decidam conjuntamente as pautas de reuniões. Vale lembrar que as ações devem ser debatidas também com as demais instâncias, como a Associação de Pais e Mestres e o Grêmio Estudantil. A educação exige comprometimento de todos na superação das desigualdades, no protagonismo estudantil, na democratização, na transparência e fortalecimento da integração da escola e das famílias. Assim, o Conselho de Escola, como instância coletiva de avaliação do processo de ensino e aprendizagem, reflete as diferentes concepções de avaliação do ensino incorporadas pelos docentes em suas práticas. Concepções de avaliação, cultura escolar e cultura da escola. A reflexão sobre o desenvolvimento escolar do aluno com a finalidade de retomar as próximas decisões mais seguras. As trocas de experiências sobre as formas de ensinar, usar os recursos didáticos, organização da sala de aula, rever as dificuldades metodológicas da sala de aula, atitude de solidariedade entre os docentes visando o ensino e a aprendizagem do discente. Para diminuir os erros de avaliação que prejudicam os alunos, deve ser desenvolvido sempre antes do final de cada bimestre ou quando for necessário, com a participação de todos os docentes e gestores escolares. Essa cultura educacional deve continuar para melhoramento do ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Desta feita, o Conselho de Escola é o órgão principal da escola. Todas as ações devem ser passadas pelo Conselho de Escola. Ações que devem ser postas em pauta, totalmente redigidas na sua constância, onde todos participam e desenvolvem juntamente com a direção da escola. Tudo deve ser passado pelo Conselho e levado até o dirigente regional de ensino ou à Secretaria da Educação Municipal. E assim, a escola será democrática e o desenvolvimento da escola será assegurado. Até a próxima!